Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Estamos na lição número 8. Crianças obedientes são missionárias. E o verso para memorizar está escrito lá em Provérbios, capítulo 20, verso 11. Se a sua conduta é pura e correta, até a criança se revela por suas ações. E pare e pense. Você foi raptado de seu lar. Estranhos o levam para um outro país, onde você viverá com sua família pagã e será escravo dela. Como você encararia isso? Nesse pare e pense aqui, que é para refletir, nós já temos uma ideia sobre o que a lição vai falar durante essa semana. Então, vamos começar. A lição começa falando sobre o general leproso. Quem era esse general? Como que era o nome dele? Ele era bom? Ele era mau? Vamos aprender, tá bom? Há milhares de anos havia um bravo general, que era ministro da guerra da Síria e comandava o exército do país. Ele era muito respeitado. O rei, porque havia conquistado Israel e libertado a Síria. Então o rei respeitava muito esse general. Mas esse general ele tinha um problema. Qual era o problema dele? Ele era o quê? Leproso, é a hanseníase. Então aqui, nós temos uma imagem, de um corpo como saudável. De um corpo saudável. Só que esse general, ele tinha o quê? Lepra, Então, todo o seu corpo estava como? Com essa doença que estava se espalhando rapidamente. E era muito doloroso. E ele estava sofrendo muito com aquela doença. Olha só como é que estava o corpo dele. Todo cheio de lepra. A hanseníase, que é o nome científico dessa doença, é uma doença terrível que começa com manchas vermelhas arredondadas que se espalham pelo corpo. As manchas se tornam brancas e a pele dos dedos das mãos e dos pés endurece, descama e cai. Então imagina a pele saindo toda e fica só o que? Às vezes o puro osso. É muito triste, pequenos pesquisadores, é uma doença terrível. Então aqui falou que a pele dos pés e das mãos cai, descama, e você pode ver a carne crua ao redor dos ossos. Durante uma campanha de invasão síria contra os israelitas, os soldados do general Naamã raptaram uma menina israelita. Então aqui a história começa falando sobre esse importante general que conquistou o respeito do rei. Então a história vai ser em torno desse general e dessa menina israelita que foi levada como escrava, tá bom? Essa menina, ela se tornou serva da esposa de Naamã. Mesmo tendo sido sequestrada de sua casa e separada dos amigos e familiares, ela acabou gostando da família. Ela tentou tirar o melhor proveito da situação e executava o quê? Muito bem o seu trabalho. Em vez de ser uma criança que só chorava, que gritava, que desrespeitava, que cuspia nas pessoas, que fazia birra, ela era uma criança respeitosa, que temia a Deus e entendia que por mais que as situações ficassem difíceis, ela podia contar com o Deus de Israel, o Deus do seu povo. Olha só que lindo. Mesmo vivendo num lar pagão, continuou adorando ao Deus vivo. Quando viu que o general Naamã sofria de lepra, ela ficou muito preocupada. E sentiu pena dele, sentiu dó. Lembrou-se de como Deus operou grandes milagres de cura através do profeta Eliseu. Sua fé em Deus era tão grande que ela procurou a esposa de Naamã e falou: olha, vem aqui, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Se meu senhor fosse até o profeta que mora em Samaria, Eliseu o curaria da lepra. Olha que menina corajosa, uma escrava, uma serva, chegar para a mulher do Senhor, de um homem importante, e falar isso, porque era uma coisa muito particular, daquele senhor e daquela senhora. Como você teria agido no lugar dessa pequena?
teria falado assim, já que tá assim, morre mesmo, assim eu fico livre e volto para minha casa, não vejo a hora de sair desse lugar. Vocês teriam a mesma coragem que essa menina teve? Né? Se a gente começar a pensar sobre isso, eu acho que a gente não teria coragem, a gente teria chorado dia e noite querendo os nossos pais querendo ir para casa. Muito bem, hora de pesquisar. Quem era Naamã e qual era o grande problema de sua vida? Então a resposta está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Então nós já sabemos que o texto que lemos deu a resposta. Naamã era general do exército da Síria. Então vocês vão completar. General do exército da Síria. Ele tinha o quê? Lepra, né? Que o nome científico é hanseníase. Depois vocês podem procurar na internet como que fica o corpo de uma pessoa no começo dessa doença, né? No meio e no final. As imagens são bem tristes assim, viu, pequenos pesquisadores? Para vocês terem uma ideia de como sofriam as pessoas naquele tempo. Número 2. Por que a pequena serva tinha certeza que o profeta Eliseu curaria o general de Naamã? Por que ela tinha certeza? Vamos lá, Marcos, capítulo 9, verso 23. E onde encontramos Marcos? Encontramos no Novo Testamento, depois de Mateus. Marcos 9, verso 23, diz assim, ó. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível àquele que crê, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Então essa garotinha, ela sabia o Deus que servia, né? Então o povo da igreja, né, o povo de Israel daquele tempo, adorava a Deus, né? Tinha Deus como principal na sua vida. Então algumas pessoas eram muito fiéis ao nosso Deus, que nós acreditamos. Então tudo é possível àquele que crê. Então ela aprendeu isso e ficou na sua mente. E o o texto inspirado de Profetas e Reis diz assim, ó. A pequena serva sabia que o poder do céu estava com Eliseu e ela cria que Naamã seria curado por esse poder. Então o profeta, Eliseu era um profeta muito honrado, um profeta muito justo. E ele fazia jus às suas palavras, né? O que ele falava acontecia por meio de Deus. Deus dava esse poder a ele, né? Através de Deus, Eliseu conseguia operar milagres e mostrar quão grande e poderoso é o nosso Deus. E o Papai do Céu estava com Eliseu, esse grande profeta. Então assim, nós chegamos ao final dessa lição, a lição de número 8 de domingo. Um abraço bem apertado para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.